Olá, bom dia. O Arena Alterosa abre com essa bomba e com essa pergunta para você que está em casa. Goleiro Bruno no Boa Esporte, é isso mesmo? Bom dia, Lenilson Fressato. De onde saiu essa notícia? Bom dia, Guilherme, Juliano. Bom dia a todos que acompanham a Arena Alterosa. Essa notícia, Guilherme, surgiu no final de semana aí, foi assunto aí dos meios de comunicação em todo o país. Um documento divulgado pelo Boa Esporte que mostra a intenção de contratar o goleiro Bruno Fernandes, que hoje cumpre pena na penitenciária Nelson Green, em Contagem. Juliano Moreno, bom dia. Que história que é essa? Você acha que esse goleiro Bruno, hoje na penitenciária Nelson Green, tem condições de voltar ao futebol? Bom dia, Guilherme. Bom dia, Lenilson. Bom dia a todos. Eu acredito que isso vai demorar muito, sabe? Depois de tanto tempo assim numa penitenciária, sabe? Um movimento muito sofrido, passando por poucas e boas, eu acho que é muito difícil. Ele pode até adquirir uma forma física, mas não para responder nesse campeonato mineiro, muito menos no brasileiro. Ele pode sim vir daqui 1 ano e meio, 2 anos, responder sim, porque é um atleta, né? Já viveu muito tempo no futebol, tudo, mas no momento eu acredito que seja muito difícil. E a gente começou com esse assunto porque, afinal de contas, os torcedores foram ao melão e o assunto foi este mesmo. E aliás, a rodada não foi nada interessante para os times do sul de Minas, o Boa perdendo, Caldense também. E depois, eu quero confidenciar aqui a vocês, depois que o Lenilson Fressato me enviou essa nota em que o Boa mostra a vontade de contratar o goleiro Bruno Fernandes, eu tuitei essa informação e olha só o que aconteceu. O advogado do goleiro Bruno retuitou a minha informação e disse o seguinte, que desde o ano passado eles pretendiam e negociaram com o Boa Esporte essa possibilidade do Bruno Fernandes voltar ao futebol caso ele consiga a prisão domiciliar. E eu perguntei ao advogado, doutor Tiago, eu perguntei a ele, doutor, isso é argumento jurídico, doutor? Ou seja, isso vai facilitar essa informação para o próximo julgamento do goleiro Bruno? Ele me respondeu o seguinte, veja só, artigo 319 do Código Penal. O que isso quer dizer? Isso quer dizer comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz para informar e justificar as atividades. Isso quer dizer o quê? Trabalhando no Boa Esporte? Exatamente. O próximo julgamento dele é quando? Olha, Guilherme, o julgamento oficial está marcado para o dia 4 de março. Mas no dia 27 dessa semana, na quarta-feira, acontece o julgamento do habeas corpus, né? Inclusive, esse documento oficializado pelo Boa Esporte está anexado, né? Com a intenção de que o Bruno venha jogar no Boa Esporte. Então, o habeas corpus será julgado na próxima quarta-feira, dia 27. Vamos falar agora de futebol? Vamos ver como foi o jogo do Boa lá no Melão. Perdeu para o Tupi. Veja só. O primeiro lance a gol foi dos donos da casa logo no comecinho do primeiro tempo. Radamés chutou com o pé direito, mas a bola não quis entrar. Pouco tempo depois, e lá vem ele novamente. Radamés ataca, mas chuta para fora. O primeiro gol foi do Tupi aos 12 minutos. Depois desta falta sofrida por Rafael, o atacante Igor colocou o alvinegro em vantagem após cobrança de pênalti. Até o final do primeiro tempo, as duas equipes tiveram várias oportunidades de marcar. A rede só voltou a balançar aos 41 minutos. Henrique, camisa 7 do Boa, foi o autor do gol. O segundo tempo começou quente. Logo no comecinho, depois de uma falta contra o Boa, o camisa 8 do Tupi foi expulso do jogo. Com o placar igual no Melão, o Boa atacou. Nesta jogada, Ayrton bateu e acertou na trave. Mas não adiantou. O time de Juiz de Fora virou o placar aos 10 minutos. Em uma jogada rápida de contra-ataque, Bigo marcou. O Boa tinha pressa e teve oportunidades de marcar. No finalzinho do jogo, Marcelinho Paraíba cruzou para Fernando, mas o goleiro Jordan foi mais rápido. Final de jogo no Melão, 2-1 para o Tupi. Saldo muito positivo, né? Não pensávamos, claro que a gente trabalha pelos 3 pontos, mas diante de um treinador excepcional que o Boa tem e a equipe qualificada, nós sabíamos que queríamos ter muita dificuldade. 1 ponto seria muito bom, mas Deus nos agraciou com os 3 pontos. Vamos felizes e em busca de mais uma vitória no próximo domingo. Um resultado ruim, né? Diante daquilo que nós esperávamos.
e uma derrota em casa sempre não cai bem, e ainda mais a gente querendo chegar na frente da competição, né? Esperávamos uma melhor sorte, uma melhor partida, mas a gente sabe que o futebol é assim mesmo. O Tupi veio para se defender, né? E conseguiu tirar proveito da situação num pênalti, depois num chute a gol, que deu apenas um chute no meu gol e acabou sendo feliz, né? Com algumas falhas que nós tivemos. E futebol é assim mesmo. A gente trabalhou a semana toda pensando que a gente pudesse aí, de repente, alcançar a liderança do campeonato. A gente sabia o quanto é importante isso para a gente jogando dentro da nossa casa, com o apoio da nossa torcida. Infelizmente não deu. Hoje foi aquele dia que a gente tem que apagar, esquece tudo que aconteceu. Foi um acidente que aí, mas a gente sabe que isso não pode acontecer, ainda mais dentro da nossa casa, nas circunstâncias que a gente estava. É isso mesmo, meu torcedor sul-mineiro. Que solão que é esse, Juliano Moreno? Guilherme, o que a gente viu ontem no Melão foi realmente isso. Eu fui lá ver o jogo, sentei lá no meio do torcedor, mas infelizmente depois da partida me deu um problema na vista. Eu tive que ir no oftalmologista. Ele falou: Juliano, você teve calo na vista. Aí ele perguntou: o que aconteceu? Olha nisso. Eu falei: eu tive calo. Eu falei: eu fui no jogo do Boa. Ah, tá explicado. Eu também fui. Você teve calo na vista devido ao péssimo futebol apresentado pelo Boa Esporte. Agora, vou perguntar aqui para o especialista em calos nos olhos, no que diz respeito aos assuntos futebolísticos, quando o assunto é calo nos olhos. Me explica, ô Lenilson Fressato, que história que é essa? Como que dá calo nos olhos assim? Calo nos olhos, traduzindo, foi ter acompanhado uma péssima partida, uma péssima apresentação do Boa Esporte. A equipe do Tupi fez uma forte marcação no meio-campo, saiu muito rápido, explorando principalmente o lado esquerdo. Foi justamente por este lado que o Chesnon cometeu um pênalti aos 11 minutos. O Igor foi lá, fez 1-0. Né? O Boa empatou ainda na primeira etapa. Pênalti indiscutível. Pênalti indiscutível. Ele foi lá, errou o tempo da bola, pegou o jogador lá, não foi pênalti indiscutível. O Boa Esporte empatou ainda na primeira etapa, mas aos 4 minutos do segundo tempo, o Tupi teve um jogador expulso. O Boa Esporte jogou praticamente todo o segundo tempo com um jogador a mais, e mesmo assim o Igor foi lá e fez o segundo gol, venceu o Tupi por 2-1, realmente resultado merecido. E o que você viu, Juliano? Na verdade, Guilherme, infelizmente o Boa hoje fez uma partida para ser esquecida, para passar a borracha. O técnico Sidney Moraes hoje ele não conseguiu nem conceder entrevista para a imprensa após a partida. Todos os setores deram errado. Sabe quando você tenta fazer alguma coisa boa, mas na hora nada funciona? Hoje, infelizmente, o Boa fez uma partida para ser esquecida da torcida, uma partida péssima. O Tupi, com um time jovem, conseguiu neutralizar toda a equipe do Boa durante o tempo todo. Em nenhum momento da partida, Lenilson, o Boa mereceu ganhar a partida. Verdade. O torcedor do Boa Esporte compareceu e olha só, nem a mãe de Ná esperava esse resultado, hein? Veja só. Antes do jogo começar, hora de aquecer os tambores. Momento também de esticar o manto sagrado dos torcedores. O que é mais difícil, torcer ou desenrolar essa bandeira? Desenrolar essa bandeira aqui, jovem. Torcer pro Boa tá fácil. Torcer pro Boa tá fácil. Nem mesmo o forte sol espantou a torcida do estádio. Aos poucos eles foram chegando e colorindo de vermelho as arquibancadas. Confiantes, era hora de arriscar um placar. 2-1. 2-0 pro Boa. 2-1, Boa. Crianças, jovens, adultos, não importava a idade. O que eles queriam era um espetáculo. Olha aí a Jaine de apenas 8 anos. Mesmo com a pouca idade, ela fez questão de arriscar. Eu torço pro Boa há muito tempo, eu acho que vai ficar 2-0. Do outro lado, Dona Delza, 77 anos, vestida com a camisa do Boa e cheia de previsões para o jogo. 2-1 pro Boa. E vai ser um jogo bom. Realmente ninguém acertou aí, nenhuma previsão foi realmente a favor do Boa, né? Pois é, aproveitar e mandar um grande abraço para a dona Delza, que sempre acompanha os jogos do Boa Esporte no estádio do Melão. Ela acertou o placar, 2-1, só que para o Tupi. Na verdade, as previsões foram a favor do Boa e o resultado, infelizmente, não foi nada disso. Vamos ver agora a opinião crítica do olhar de quem está nas arquibancadas sobre a partida. Veja só na resenha do torcedor. O time do Boa hoje não jogou muito bem, não. O time do Tupi jogou melhor e eles teve mais domínio do jogo hoje. O Tupi jogou bem, saiu vencedor. Mereceu a vitória. Mereceu a vitória. Bom, não gostei do Boa hoje, não. Faltou volume de jogo, toque de bola, o centroavante também não fui muito com a cara dele.
E acho que tem que melhorar algumas coisas. Boa perdeu uma chance muito grande de assumir a liderança, por não haver um jogo de Atlético Cruzeiro hoje. Mas, vamos ver, né? Agora tem que partir para outra, né? Tá aí, gostei das opiniões dos torcedores, opiniões consistentes, você viu ali, o Boa realmente tem público que sabe criticar nas arquibancadas. O torcedor sabe, Guilherme, você viu lá, não fez uma boa partida, o torcedor, né, realmente acompanha e sabe. Inclusive, está falando aqui em off aqui, o técnico Cid fez o que pôde, trocou o atacante Tássio lá pelo Kaká, né? Kaká. E não adiantou nada. Se não tem jogador, não tem como. E o Boa está tentando trazer novos jogadores, tem novas contratações, não estou falando de goleiro Bruno, né? Eu estou falando agora dos jogadores que vão jogar com a camisa vermelha aqui, do lado de fora. Veja só. Aos 28 anos, Rodrigo Arroz veio do Guarani de Campinas. O zagueiro deve vestir a camisa 4. Na bagagem, muita disposição para defender o Boa no campeonato. As expectativas são as melhores, né? Vou procurar fazer o meu trabalho, né? Trabalhar ao máximo, sempre no meu limite, para que eu possa estar dentro dos padrões da comissão técnica e poder nos ajudá-lo nos jogos, nos treinamentos, no dia a dia. Natural da cidade do Recife, o atacante Betinho agora é do Boa. Com 25 anos, ele tem contrato com o time até o final da temporada. Aliás, contrato que só veio depois de um mês de negociações. Betinho já é figurinha conhecida. Ele foi o autor do gol que deu a vitória ao Palmeiras diante do Curitiba na final da Copa do Brasil no ano passado. A expectativa é a melhor possível, né? A gente sabe que é uma equipe que está com um projeto muito grande, está pensando muito alto. Então, recebi uma proposta muito boa aí, vários jogadores de primeira divisão estão aqui trabalhando para seguir nesse projeto aí do Boa aí. Eu espero chegar e compor a expectativa que todos têm em cima de mim aí para ajudar o Boa a sempre crescer mais e mais e se tornar um time muito grande no cenário brasileiro. Além deles, Marabá também foi contratado. Ele é volante e tem 26 anos. Foi revelado pelo Paysandu, se destacou no Campeonato Brasileiro de 2005 e foi contratado pelo Flamengo do Rio de Janeiro. Mas aqui em Varginha ainda não foi apresentado à imprensa. Novas contratações vieram para somar, Juliano? Guilherme, a gente acredita que sim, a expectativa é toda essa, né? A gente, na semana passada, a gente falou aqui do atacante Tássio, a gente até pediu, eu falei para esperar um pouquinho, né, Denilson? Ele jogou contra o América um pouquinho, vamos esperar para ver. Então hoje ele jogou, ontem ele jogou, né, a partida até na metade jogou a metade toda, não apresentou absolutamente nada. Então com o nome, tudo bem, o Betinho fez o gol do Palmeiras na final, aparentava ser um bom jogador, mas me parece que desde outubro, novembro ele estava sem time, então ele está parado. Para a gente poder falar que isso venha a ser um jogador para poder dar resultado, ainda é prematuro. O técnico Cid Moraes, ele fica com a cabeça igual um trevo, né? O cara chega e fala, ele já vai vingar, já vai chegar, vai fazer gol. Ele esperava isso do Tássio também, mas não aconteceu. Futebol é dinâmico, né? Claro, eu considero 3 importantes contratações. O volante Marabá, né? O Rodrigo Arroz, o zagueiro, e o atacante Betinho. O Rodrigo Arroz jogou no Flamengo, foi campeão pela Copa do Brasil, Grêmio Barueri. O ano passado ele estava no Guarani Campinas, inclusive jogou em Varginha contra o Boa, jogou aqui em Varginha contra o Boa, né? Então é um bom zagueiro. Em relação ao Betinho, que foi mostrado na reportagem, você falou, no ano passado marcou o gol da vitória, o gol do empate do Palmeiras contra o Curitiba, mas o gol que deu o título da Copa do Brasil. É um atacante muito rápido, entrava bem na equipe do Palmeiras e dá velocidade. Só que eu tive informações que ele foi dispensado do Palmeiras por causa de balada. Se isso acontecer aqui em Varginha, eu tenho certeza que logo ele vai receber a mala. Gente, olha só, daqui a pouco a gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente vai voltar, a gente vai mostrar a reportagem com os advogados do goleiro Bruno e que história que foi essa, que negociação foi essa com a diretoria do Boa. E tem também o resultado da Caldense na rodada que não foi nada bacana aí para o torcedor. A gente volta já. Estamos de volta com a Arena Alterosa, hoje em dia de muita polêmica e os dois aqui, ó, falando realmente o que pensam. E olha, tá aqui nas mãos deles... Vamos falar de coisa boa. Uniforme, vamos falar de coisa boa, isso mesmo, Lenilson. Uniforme do Tricô de Ano, camisa
e Uniforme short. novo, uniforme novo. Uniforme novo. 2013. Tá aí o Juliano imitando Camisa a torcida 10, do Galo camisa 10 do Binho. Olha, se você quiser levar esse uniforme do Tricordiano, manda mensagem pra gente, 9939-2888. Quer mandar recado, Lenilson? Queria sim, ó, Guilherme, um abraço para a rapaziada que trabalha na imprensa da região e acompanha aqui o nosso programa. Um grande abraço para meu amigo Milton Gama, Rádio Sentinela de Três Pontas, Márcio Prado e Henrique Lemes, Rádio Melodia Varginha, José Ladir, Rádio Transmineral de Lambari e o Diego Braga, da Rádio Itatiaia de Varginha. Só gente boa antenada aqui no Arena Alterosa. Vamos ver agora como foi a partida entre América e Caldense. Veja só. O jogo foi no Estádio Independência, em Belo Horizonte. Numa partida sem brilho, o único gol saiu dos pés de Wanderson, aos 7 minutos do primeiro tempo. Um golaço. Os 936 torcedores passaram o restante do jogo assistindo a Caldense apagada no primeiro tempo. Na segunda etapa, a veterana até deu um certo trabalho, mas mostrou pouca eficiência e falta de sorte. Final, América 1, Caldense 0. A veterana ainda não venceu neste campeonato. Com essa derrota, mantém os 2 pontos conquistados nos últimos 2 empates. Tá aí, futebol tem dessas coisas, né? Perdeu, mas merecia aí ter um resultado diferente. Ele merecia, a Caldense merecia, no mínimo, o empate lá contra o América no Independência. A Caldense começou muito recuada, deu espaço para o América foi para cima, levou 7 minutos, marcou o único gol da partida. Mas na segunda etapa, a Caldense foi para cima, cresceu de produção e merecia, no mínimo, o empate com esta fraca equipe do América. Viu? O América, olha, não vai muito para frente. Tô achando que o América é time para cair, hein, Juliano? Ô, Guilherme, até pode ser pelo elenco que tem, né? Muito fraco. Mas como assume a camisa jogando na capital, por isso que o Boa foi lá e conseguiu um empate. A gente falou aqui semana passada que foi um excelente resultado. A Caldense foi lá, infelizmente não conseguiu pontuar, né? E às vezes esse pontinho vai fazer falta pro resto do campeonato. E a próxima partida da Caldense vai ser no Ronaldão, foi liberado aí pelo Ministério Público, Lenilson. Exatamente, a boa notícia era essa, né? Que foi liberado essa semana passada, o estádio Ronaldo Junqueira está liberado para a Caldense jogar lá. E é importante, né, rapidinho, que para a liberação de um estádio de futebol são necessários pelo menos 4 alvarás do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, do CREA e da Vigilância Sanitária. Então, cada alvará tem um prazo de validade. Alguns vão até o meio do ano, outros até o final do ano. Então, é preciso que os órgãos competentes, né, a prefeitura, que é responsável pelo estádio municipal, fique de olho aí e, quando estiver próximo do vencimento, já providencie outro alvará para não acontecer como aconteceu com o estádio Ronaldo Junqueira, né? E no caso do Vulcão, se fosse jogar, se não abandonasse o campeonato, teria que jogar em Baixo Pé. Ronaldão vai receber, infelizmente, só partidas da Caldense, porque agora é oficial, o Vulcão está fora do módulo 2 do Campeonato Mineiro, Lenilson. Ô, Guilherme, que pena, hein? Durante 7 dias, 10 dias, o Poços de Caldas Futebol Clube foi destaque em nível nacional, né? Destaque, a gente comentava aqui, trouxe Amaral, Clebão, olha só que bacana, jogada de marketing ou não. Profissionais competentes e de renome. E eu até falei no primeiro programa, tenho certeza que a equipe do Vulcão está montando um time para conseguir o acesso ao módulo 1 o ano que vem. E aí foi tudo por água abaixo, né? Quer dizer, logo depois esse sonho, a esperança do torcedor se transformou em decepção e também em vergonha, né? Agora, eu acho que, na minha opinião, Lenilson, isso para mim é caso de polícia, Juliano Moreno, porque tem um estelionatário nessa história, um chileno que chegou aqui bancando tudo e agora deixa uma dívida até no comércio da cidade. Guilherme, do mesmo jeito que essa figura chegou em Poços de Caldas, ele pode chegar em outros estados, em outras cidades do Brasil todo. Então é importante saber quem é essa figura, puxar a ficha dele, fechar o cerco dele dentro do Brasil aliás, é caso de polícia federal. É de polícia federal, para que ele não possa fazer a mesma coisa. Ele acabou com um time que estava em vigência, se não me engano, 4 ou 5 anos, disputando a Série B do Mineiro em alto nível, podendo subir. Hoje esse time fechou suas portas, não vai disputar a Série B. E a torcida de Poços de Caldas hoje tem apenas um time, que é a Caldense. E agora todo mundo quer entender essa história. Boa Esporte quer contratar o goleiro Bruno, que está preso na Nelson Hungria, a penitenciária lá de Contagem. Nós conversamos com os advogados do goleiro e eles falam também como foi essa negociação entre os advogados de defesa do goleiro e a diretoria do Boa Esporte. Entenda o caso. A proposta de trabalho é bem simples. Caso o Bruno seja colocado em liberdade pelo juiz competente,
o Boa possui um emprego para o goleiro Bruno. A proposta apresentada pelo time ainda no ano passado só foi divulgada agora pelos advogados porque na próxima quarta-feira, desembargadores de Minas vão decidir se o jogador poderá continuar respondendo ao processo em prisão domiciliar. No final do ano passado, faltando um mês para encerrar o contrato do Bruno com o Flamengo, o Boa Esporte Clube, através de sua diretoria, nos procurou e apresentou uma proposta concreta de trabalho para o Bruno, caso ele seja posto em liberdade pelo juiz competente. Nós sabíamos de uma alteração da lei que veio no curso da prisão do Bruno, que nunca havia sido acionado. Tratava-se das disposições do artigo 282 e o artigo 319 do Código de Processo Penal. Ele estabelece algumas questões. Primeiro, que o juiz, antes de decidir sobre a decretação ou não da prisão preventiva de pessoas que respondem ao processo, deve analisar a possibilidade de se aplicar uma medida alternativa cautelarmente, ou seja, prisão domiciliar, restrição de direitos. Então a minha pretensão é de que se possibilite ao Bruno o regime domiciliar para que ele possa sair e trabalhar. Mas os advogados esclarecem, independente do resultado, eles e o réu comparecerão ao julgamento no dia 4 de março. Mesmo se for concedido, o julgamento do dia 4 de março se fará, porque nós estaremos presentes para o julgamento, independente da situação dele. História polêmica, o assunto foi comentário na cidade no jogo do Boa Esporte lá no Melão contra o Tupi. E o nosso repórter Rafael Silva foi o repórter que chegou junto e perguntou, e o único a responder sobre o assunto foi o técnico Sidney Moraes. Confira. Sidney, eu queria que você comentasse, porque o grande assunto do jogo hoje entre os torcedores foi essa nota divulgada pelo time a respeito de uma possível contratação do goleiro Bruno. Eu queria que você falasse um pouco sobre a gente sobre isso, sobre essa nota que já está claro sobre o assunto, mas o que você acha disso, o que você tem para falar? Não, tem para dizer que é uma nota do presidente da diretoria e a diretoria sabe, né, aquilo que querem. E eu sou técnico e sou aberto a bons jogadores. E o grande jogador sempre é bem-vindo. Agora é um caso deles, né, que estão resolvendo isso e vendo. E eu estou aqui para focar no meu trabalho. A partir do momento que os jogadores chegam, aí sim a gente pensa em outra situação, né? Acho que a diretoria está pensando em todos os aspectos. Como eu disse antes, o bom jogador é sempre bem-vindo. Se caso dê certo e venha bom jogador que me fale, eu estou de braços abertos para receber qualquer um que seja, né? Sabendo que esse caso é um caso diferente, é um caso que mexeu com o nosso país, mexeu com as circunstâncias todas que aconteceram e que não cabe a mim aqui dizer sim ou não, né? Deixa para a diretoria e as coisas vão caminhando e naturalmente as coisas vão se desenrolando. Juliano Moreno, técnico Sidney Moraes, falou se o jogador vier, é atleta, ele é técnico, o papel dele é treinar. É isso mesmo? Lógico, ele tem que vir e primeiro ser avaliado pelo treinador de goleiros. É a função principal, né, Lenilson? Você sabe disso. E ele tem condições de jogar, Lenilson? Olha, Guilherme, se ele sair da cadeia no dia 27 com o julgamento do habeas corpus ou no julgamento no dia 4 for absolvido, ele vai ter que passar por um período de adaptação, um período de treinamento, já que ele está na penitenciária e não está treinando, né? Mas eu quero lembrar, Guilherme, que ele tem hoje 28 anos e está há 2 anos e meio na penitenciária. Quando ele saiu do Flamengo com 25 anos, ele estava na melhor fase, inclusive naquela época muito cotado para a seleção brasileira e eu acho que foi um dos melhores goleiros que já passaram pelo Flamengo. Agora, ter condições de voltar já é uma outra história e realmente isso aí é um assunto muito polêmico. Polêmico e olha só, gerou comentários diversos lá no Melão. Nossa equipe conversou até com o vice-prefeito da cidade, que também é um apoiador do clube, acompanha futebol, administração municipal. Veja só o que ele disse sobre o assunto. Mas eu penso que primeiro deveria acontecer o julgamento, aí sim depois ele teria oportunidade. Acho que nesse momento, sim, particularmente, eu acho um pouco temeroso, até por questões de moralidade da nossa própria justiça. Tá aí o vice-prefeito, é a opinião dele. A minha opinião, se é que eu posso dar opinião aqui, mas eu acho que eu posso, é o seguinte. A minha opinião, a camisa vermelha que cabe bem no Bruno Fernandes é da Suap. Veja só o que o povo falou lá no Melão, veja. Eu acho bom, porque vai ser um marketing muito bom pro Boa, o Boa vai aproveitar muito disso. Eu acho que vai ser isso, vai ser bom pro Boa, vai ser bom. Olha, para efeito de marketing da cidade seria excelente, seria ótimo, que o Varginha estaria sendo anunciada praticamente no mundo inteiro, entendeu? Futebol é futebol, presidiário é presidiário. Não dá para misturar as coisas, não. Acho que está sendo uma precipitação do time do Boa em querer fazer essa transação.
Tá aí a opinião do torcedor do time Boveta. Mande sua mensagem 9939-2888. Dê também a sua opinião e concorra à camisa do Tricordiano. Na verdade, o uniforme do Tricordiano, camisa e uniforme. O Arena Alterosa está terminando, mas antes, aquele comentário do destaque, encerrando a partida aqui no Arena. Para você, Lenilson Fressato, quais foram os destaques, ou qual é o destaque da rodada? Destaque? Olha, Grêmio, eu gostaria de ter falado da vitória da Caldense. Não aconteceu. Gostaria de ter falado da vitória do Boa. Não aconteceu. Então eu vou passar em branco. Vou passar para o Juliano. Denilson, o destaque que eu tenho, infelizmente, essa semana realmente foi negativa para o futebol do sul de Minas, né, Denilson? Infelizmente. Mas eu vou destacar a torcida de Varginha, que a gente sempre cobra. Compareceu ao Melão hoje, um público excelente, para ver um péssimo futebol apresentado pelo Boa Esporte. E a partir da próxima quarta-feira tem mais Arena na programação da TV Alterosa. Então não perca! Agora toda segunda-feira e quarta-feira tem Arena Alterosa a partir das 11 da manhã. Um abraço, até lá!